Certa feita, Jesus caminhou para o lado do Monte das Oliveiras, como era de costume, mas ele voltou para o templo. Voltou para o templo, sentou para começar a ensinar, e logo aparece quem é. O templo ficava cheio daqueles homens super religiosos, né? Os top daquela época, né? Os escribas e fariseus. Escriba é que fazia cópia das escrituras, dos pergaminhos. E os fariseus é uma das religiões maior naquela época. Já citei isso em outros vídeos, né? Era comum isso. Mas rapidamente, quando Jesus está ensinando, eles chegam para Jesus e apresentam uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E aí vão conversar com Jesus o que eles vão fazer com a mulher. Vamos ver essa história juntos, nós dois? Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e vão abrir no Evangelho de João, capítulo 8. Essa história está no Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ver juntos. Olha o que está escrito no versículo 1. Vou começar a ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Isso era comum de Jesus. Ele saía para um lugar, saía para o outro, logo ele estava ensinando. Se você não tem a prática na sua vida de ouvir os ensinos de Jesus, faça isso. Veja como é interessante, como é rico isso. Ele é o Senhor de nossas vidas. Ele é o Rei dos Reis e nós somos os seus servos. Servir a Cristo é ouvir os seus ensinos, né? Feliz a pessoa que ouve o que Jesus tem para falar, porque assim você vai ficar sábio e essa sabedoria vai te trazer a riqueza maior que alcançar a vida eterna. Você não acha que isso é interessante? Quantos ensinos há no mundo para as nossas vidas aqui, que vai durar por um período pouco, né? Não vai durar toda a vida, mas nós prestamos atenção, porque ela tem resultado. Dependendo daquilo que estamos estudando, tem salário, e estudamos mais porque vamos ganhar mais. Isso é bom, traz conforto para a nossa família, começamos bem jovem. Quando chegamos ao casamento, né, homem ou mulher, pode trazer conforto de bens para ser usado, casas melhores para poder morar e tudo. Então faz bem isso. Imagina os ensinos de Jesus. Você já imaginou? Os ensinos de Jesus que é para ganhar a riqueza eterna e morar com Deus na eternidade. Eu gosto. Espero que você também goste. E incentive a outros. Voltando para o texto, onde nós estamos, versículo 3. Os escribas e os fariseus. No templo, adivinha o que fizeram? Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-se ficar de pé no meio de todos. Quer dizer, massacrando a pobre dessa pessoa que foi ali. Já é vergonha que ela está passando. Agora ela vai ficar em pé, sozinha no meio de todas aquelas pessoas. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Apanhar Jesus em alguma falha e, ao mesmo tempo, achar que estão fazendo a coisa certa. Se Jesus aqui estivesse preocupado em agradar os religiosos daquela época, ele poderia ter batido palmas e aplaudido, e falar, olha, parabéns, vocês escribas e fariseus estão fazendo a coisa certa, porque essa é a vontade do Pai. Vocês podem apedrejar, porque ela errou mesmo. Estou com vocês, estou aqui para defender o que Deus ensinou. Mas Jesus lembrou das palavras que está escrita lá na lei. Ele não caiu na deles. Por isso é importante eu conhecer o que está escrito desde a antiga aliança, na nova aliança, para saber aplicar, porque não são só os escribas e fariseus daquela época. Hoje tem muita gente fazendo isso. Pegando parte das escrituras, aplicando de forma errada, parte. Porque eles pegaram parte só. Nós vamos ver daqui a pouco. Pegaram parte e já estavam aplicando. E já ia cometer um assassinato porque a pessoa falhou.
Estava errada a mulher? Estava errada. Não era a vontade de Deus. Sabemos isso. Jesus também sabia disso, mas não da forma certa, porque pegaram parte dos ensinos, e nós vamos ver juntos. É comum achar isso hoje. Pessoa vê uma falha e logo já se julga muito santo e o outro super pecador. É triste isso. Aplicação de forma errada da Bíblia. Hoje, na Nova Aliança, tem muita gente fazendo isso, mas muita gente mesmo. Vou falar uma pequena história. Conversando com um homem, e disse para ele que a Santa Ceia do Senhor, que é celebrada no primeiro dia da semana, é com pão sem fermento. Foi Jesus que instituiu a ceia, e a ceia é para memorizar o seu corpo, o pão para memorizar o seu corpo, o suco de uva é para lembrar o sangue derramado e para fazer memória da sua morte. E Jesus, tão justo que ele é, ele pegou aquele pão que era feito pelos judeus, o pão asmo, significa pão sem fermento. Lucas capítulo 22 fala sobre esse assunto, você pode conferir lá. Aí ele pegou daquele pão, falou para os seus discípulos, vocês vão a certo lugar, vão achar um cenáculo preparado, onde eu hei de comer a minha Páscoa com os meus discípulos. Jesus nem foi no meio da multidão. Jesus não estava ali para agradar a homens. E juntamente com eles comemorar a última Páscoa, porque estaria se encerrando, e no meio Jesus toma um pão desse mesmo pão, e repartiu entre os seus discípulos e disse, esse pão simboliza o meu corpo, quer dizer, um pão sem fermento, que representa um corpo sem pecado. A seguir, da mesma forma, tomou o suco da videira e disse, esse cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos. Não confunda com isso. Esses muitos são aqueles que vão aceitar o que ele ensinou. Esses escribas e fariseus não estão preocupados com isso. E essa pessoa, com quem eu estava conversando sobre esse assunto, ele disse, como é que eu posso dizer que o pão deve ser sem fermento? Porque na igreja que ele está, eles comem pão comum. Pão puma, bolacha com sal, né? É um grupo bem grande de pessoas. Ele fala, mas isso faz parte da antiga aliança. Foi Jesus que pegou da antiga o pão e passou para a nova aliança. E falou para os seus discípulos, estou ansioso para comer novo com vocês a minha ceia depois da minha morte. Porque ia surgir a nova aliança. E ele fala para os discípulos, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Por isso nós estamos hoje comendo pão sem fermento, hoje que eu digo nos dias da igreja, e o suco da videira. No primeiro dia da semana, como nós fomos instruídos nas Santas Escrituras. Livro de Atos, capítulo 20. Temos base nas Escrituras que a ceia é no primeiro dia da semana, porque lá tinha um grupo de pessoas, e justamente onde o apóstolo Paulo estava, celebrando a Santa Ceia. Mas voltando nesse assunto aqui, podemos observar que esse homem não está preocupado em conhecer as Escrituras. Esses escribas e fariseus também não estão preocupados em conhecer as Escrituras. E é importante conhecer atentamente, para que não sejamos enganados com pedaços das Escrituras sem completar tudo. Jesus aqui, se estivesse fora do conhecimento da antiga aliança, ele teria caído como eles caíam. Imagina quantas pessoas, provavelmente, ele já não teria tirado a vida usando esse tipo de argumento e não fazendo o que a Bíblia ensina. Veja comigo, sobre esse assunto que Jesus tem falado, Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Vai lá, abre sua Bíblia, Seja curioso, abre sua Bíblia, Eu vou ler só o versículo 22, Deuteronômio 22, mas você pode depois ler todos os versículos, porque ele trata de vários assuntos com respeito a estas coisas que Jesus está falando aqui. Capítulo 22, versículo 22, encontramos esse episódio que foi ensinado. Por isso Jesus não caiu. E nós vamos ver por que ele não caiu, porque nós vamos voltar daqui a pouco
para o Evangelho de João, vamos completar a leitura lá. Mas veja comigo, no versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Voltando para João, cadê o homem que estava em adultério com essa mulher? Você já fez a pergunta? Por que é que Jesus não caiu e por que não se pode aplicar a Bíblia de forma errada? Aqui percebemos esse erro. Já estou chegando em João capítulo 8. Veja de novo comigo lá. João capítulo 8. Observamos que eles queriam de todas as formas aqui apanhar Jesus e ao mesmo tempo cometer um assassino. E se depois voltasse a falar, foi Cristo que concordou. Provavelmente queria receber parabéns e elogio de Cristo. Jesus não veio para agradar a homens. Ele já falou isso várias vezes. Eu não estou aqui para agradar a homens. E se você, na sua vida cristã, está praticando porque agrada a homens, olha, coitado de você. Jesus não veio para agradar a homens. E os seus discípulos também não vai agradar a homens. Aqui ele falou que homem e mulher, ninguém comete adultério sozinho. Precisa dois, homem e mulher. Aqui eles apresentaram só a mulher. E ainda falou com arrogância. Na lei, percebeu o que ele falou? No versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia a eles, tentando apanhar, né? Jesus em alguma falha, né? Tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistia na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém teve coragem. Aí Jesus responde: então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Percebeu como Jesus mostrou carinho, mostrou amor. Ele deu a palavra certa. Olha, o pecado que você está cometendo vai levar você à morte. Mas vai, não peques mais. Quantos homens religiosos hoje, quantas pessoas hoje, talvez estão tão decepcionados, não querem nem entrar em um prédio de uma igreja, alguma porta, quatro paredes, porque um dia foi expulsa. Ou sentada lá no último banco, porque talvez caiu num erro desse. Ao invés de ter alguém para ajudar, mostrar amor para essa pessoa, seja homem ou seja mulher, mostra desprezo e distância, não querem nem falar. Olha com olho de desprezo e de condenação. Cuidado para você não estar fazendo isso, porque Jesus não fez isso, mas os maiores religiosos daquela época fizeram isso com essa mulher. Mas Jesus não fez. Por que será que Jesus não condenou? Porque Jesus ama, Jesus mostra amor. Ele quer sim, tanto de mim como de você, a reconciliação e o arrependimento dos pecados. Mas qual ser humano não pecou? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É tão bom quando eu erro ou você erra que chega alguém e fala: meu amigo ou meu irmão, isso que você está cometendo, talvez ouvimos até de amigo, nem é de irmão igreja. Não faça mais isso. Isso vai te levar em direções tão ruins para você,
Você fala, muito obrigado, eu não pensei nisso. E você sai. Ou nesse caso de adultério aqui, que é pessoas casadas, a pessoa fala, você está perdendo a sua esposa, ou esposa, você está perdendo o seu marido, perdendo a sua família e perdendo seus filhos. E a pessoa, às vezes, meio remoendo, fala, puxa, eu não pensei nisso. E volta e te agradece. Não é inimigo. Jesus não era inimigo dessa mulher. E nós não devemos ser inimigos dos pecadores, porque nós somos pecadores. Se fôssemos inimigos, Deus seria o primeiro a ser meu inimigo e seu inimigo. Os escribas e fariseus trouxeram essa mulher como a pior do mundo. Eles eram inimigo. E se Jesus não fosse conhecedor das Escrituras, da Antiga Aliança, Jesus teria apoiado a ideia errada deles. Não devemos apoiar ideias erradas de tais homens, né? Nesse caso aqui nós podemos observar que se Cristo estivesse aqui para agradar a homens, os escribas e fariseus ia sair dando risada, ia ficar feliz, né? Mas Jesus não está aqui para isso, né? Nem agradar a homens, nem agradar pessoas religiosas, né? Jesus respondeu com perfeição. Onde estão os teus acusadores? Um a um saiu, dos mais velhos aos mais novos, e foram embora. E Jesus fala, vai, não peques mais. É muito bom ouvir de alguém quando eu caio em pecado ou você cai em pecado, cometendo algum erro, que alguém vem, nos apoie e nos segura a mão, levanta e não empurra para o buraco. Essa mulher estava no abismo da profundeza e todos estavam prontinhos para empurrar essa mulher. Jesus veio. Nem eu. Saia daí. Não peques mais. Saia do abismo e vem para cá. É muito bom isso. Então entendemos por que é que Jesus não acusou a mulher? Porque estavam aplicando erradamente as Escrituras na vida dessa mulher. Não seja enganado por alguém que aplica as Escrituras para ensinar você. Seja esperto e sábio, para poder sair lá na frente de cabeça erguida, junto com Cristo. A resposta de Cristo é com sabedoria, para que possamos agir com sabedoria e trilhar o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos seguir a Ele. Esse é o ponto. Se tem ajudado você, vou repetir novamente. Dê um joinha, vai no like. Se você não inscreveu, se inscreva no canal, porque vai estar surgindo novos vídeos, novas reflexões da Bíblia, aulas pequenas como essa. É para ajudar a mim e você a continuar aprendendo do Senhor, para que essa sementinha continue crescendo em nosso coração. E nós estamos aqui para agradar a Deus através de Cristo e não agradar a homens. Que Deus nos abençoe. Abraço.